Ah, você pensou que eu não ia aparecer? Olha aqui, ó. Colocação pronominal para você, porque agora a parada é sinistra. Vamos ver, ó. Trata da correta posição dos pronomes oblíquos átonos. Correta posição dos pronomes oblíquos átonos, né? A quem eu vou chamar de POA. Tá aqui, ó. POA. Vou chamar esses caras de POA, só para que você não fique tão perdido e saiba do que eu estou falando também. Outro detalhe importante para você perceber é que quando nós estamos falando dessas posições, nós precisamos ver que são 3 posições corretas desses caras, tá bom? Você sabe muito bem que a primeira posição deles é chamada de próclise. Próclise. A segunda posição deles é chamada de mesóclise. E a terceira posição deles é chamada de ênclise. Pronto. Ênclise. E cada uma dessas posições aí reflete a posição em relação ao verbo. Não, você não pode se esquecer de que esse assunto ele só existe porque eu tenho ali dentro dele um verbo, né? E claro que são nomes mais estranhos, né? Também são nomes conhecidos como topologia pronominal. Ou também como sínclise, que é movimento pronominal. Beleza? E aí, vamos aqui aos casos. A próclise, como você já sabe, é o POA antes do verbo. Beleza? Então, quando você começa a ver esse POA, você precisa entender o quê? Quais são esses caras? É um grupinho aí de gente seleta que aparece de vez em quando nas provas de concursos públicos, que é o caso do me, te, se, nos, vos, o, a, lhe. Me, te, se, nos, vos, o, a, lhe. É claro que esse o, você tem o lo, você tem o no, a, você tem o lá e você também tem o na. Então essa galera toda aí pode aparecer como potenciais pronomes, beleza? E claro que todos eles trazem as regras para que você possa aplicá-los com sabedoria. Claro, a primeira delas é o POA antes do verbo. É bom você saber também que a próclise, ela trabalha com palavras atrativas. Toda a próclise trabalha com palavras atrativas. Olha para mim, olha a lapa de palavra atrativa. Palavra de sentido negativo, advérbios, palavras denotativas, conjunções e locuções conjuntivas, algumas conjunções e locuções coordenativas, pronome relativo, indefinido e interrogativo, preposições, preposição e mais verbo no gerúndio, frases exclamativas e optativas, infinitivo flexionado precedido de preposição e o numeral ambos. Ambos, beleza? Então, perceba, olha a ordem que foram colocados. Primeiramente, você vai pensar na próclise. Se não der para fazer a próclise, você migra para a mesóclise. Não deu para fazer a mesóclise, você vai fazer a ênclise. Beleza? A ideia básica desse assunto é: não se inicia oração com POA. Tá bom? Te amo. Se vira nos 30. Se liga. Te toca. Nos vemos amanhã. Isso escrito para a formalidade, numa redação ou no concurso público, é totalmente errado. Totalmente errado.
Total, 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 total. Totalmente errado. Beleza? Então não tem para onde correr, não. Você não vai iniciar. Você vai pensar primeiro na próclise. Se a próclise não der certo, você vai pensar na mesóclise, que só trabalha com verbo no futuro do presente ou do pretérito lá do indicativo. Você já conhece esses caras. E a ênclise, verbo iniciando oração sem palavra atrativa, porque com palavra atrativa é a prioridade da próclise. Verbo no imperativo afirmativo, você conhece. E verbo no gerúndio, que é aquela forma nominal terminada em NDO. Beleza? Então, você primeiro vai pensar na próclise. Não deu a próclise? Analise a mesóclise. Não deu? Veja a ênclise. Siga essa estrutura que vai dar bom. Vamos lá para as frases para você ver como é que fica. A gente vai colocar esses pronomes que estão aí, ó, após o período. Beleza? São esses os pronomes que nós iremos colocar. Mas antes nós iremos achar os verbos, ó. Ninguém obedece mais como antigamente. Primeiro passo é você pensar em quê? Na próclise. Vê se dá para colocar antes. Dá. Por quê? Porque o ninguém é um pronome indefinido. Pronome indefinido é um caso de tá bem aqui, ó. Pronome indefinido. Pou. Beleza? Então você tem que ter os casos de próclise na sua mente. Então, nesse caso, se nós tivermos de fazer, a oração vai ser ninguém te obedece. Bem aqui, ó. Ai, professor, eu queria colocar depois. Coloca, só vai estar errado, herege. Que coisa. Quando o seu pai falar, silencie-se. Aí, beleza. Eu tenho aqui uma primeira oração. Eu tenho a segunda oração. Não dá para fazer a próclise, porque eu não posso colocar se silencie. Não se inicia a oração com pronome oblíquo átono. Não dá para fazer a mesóclise, porque o verbo não está no futuro. Sobra quem? A ênclise. Percebeu? Primeiro passo, tentar fazer a próclise. Não dá. Por quê? Porque a oração começa aqui, cagão. A segunda oração começa aí. Ah, mas eu não sei para onde o pronome vai entrar. Te vira. Até não te vira, gramaticalmente, formalmente está errado. Entendeu? Então é silencie-se. Silencie-se. Não deu a próclise porque não tem palavra atrativa. Não dá a mesóclise porque silencie não é futuro. Na verdade, ele é um imperativo. Então sobrou a ênclise. Todos dão oportunidade. O verbo aqui é dar. Dá para fazer a próclise? Todos me dão oportunidade? Dá. Então aqui, obviamente, eu já vou ter todos me dão oportunidade. Por quê, Tite? Porque o todos também é um pronome indefinido. Beleza? Quem dará ajuda no problema? Vamos lá ver como é que fica. Dá para fazer a próclise? Ah, professor, tá no futuro, coloca a mesóclise. Não! Tente primeiro a próclise. Dá? Dá. Botei o azul, é verde. Dá. Dá. Mas, Silvio, por que dá? Olha aqui, ó. E não é mi, né? É o lhe. Porque esse quem aqui, ó, ele é um pronome interrogativo. Então, é quem lhe dará ajuda no problema. Beleza? Agora, dão atenção. Dá para fazer a próclise? Pensa. Dá. Porque o agora é um advérbio de tempo. E advérbio é palavra atrativa. Aí eu vou colocar agora, me dão atenção. Você percebeu que em todas eu fui passando pela próclise, não deu próclise, aí que eu fiz a mesóclise, depois a ênclise, não apareceu mesóclise ainda. Mas você vê que é nesse passo a passo, para não dar ruim. Beleza? Bora. Já sei que negariam esse benefício. Já sei que negariam esse benefício. Quem é o verbo? Negariam. Dá para fazer a próclise? Dá. Sabe por que dá? Porque esse que aqui, que você está vendo aqui, herege, é a chamada conjunção integrante. Meu Deus. Note que eu tenho saber, que é um verbo transitivo direto. Lembra que a conjunção integrante, ela inicia o quê? Oração, subordinada, substantiva. Essa aqui vai ser uma objetiva direta. Muitos queis são palavras atrativas, entendeu?
Já sei que me negariam. Beleza? Que é me. Pronto, bora. Em tratando de português, nosso grupo é o melhor. Pronto. Eu tenho o verbo tratar, eu tenho o verbo ser, e é muito comum essa estrutura totalmente proclítica, né? Em se tratando, né? É o em mais gerúndio. Tá aqui, ó. Preposição em, mais verbo no gerúndio, né? Já vi numa prova da Universidade Federal do Amazonas colocarem em nos vendo. Caraca! E aí você tem basicamente a mesma estrutura do pronome do POA, pronome oblíquo átono. Essa carinha aqui é a nossa preposição e esse vendo aqui é o verbo no gerúndio, né? Que estrutura é essa? Se fosse a chuva, acompanharia aqui, ó, e o acompanharia. Aí você pensa, eu tenho uma oração que começa bem aqui, beleza? Aí eu penso, dá para fazer próclise? Não dá. Dá para fazer mesóclise? Dá. Essa estrutura aqui é uma estrutura mesoclítica, porque é um verbo que se encontra no futuro. Então vai ser como a, com, pan, nha, lo, ia. Olha aí, ó. Olha lá, pá. Esse cara entrou bem aqui no meio, ele rasgou o verbo e entrou. Por quê? Porque esse verbo aqui, ó, ele está no futuro. Futuro do pretérito. O futuro do pretérito tem muito essa terminação ria. Não vai confundir com queria, mas tem muito essa formação ria, entendeu? Então, cuidado. Perceba, eu pensei na próclise. Não tem fator de próclise, não tem palavra atrativa, eu vou para a mesóclise. Aí eu achei. Tá bom? Aí eu achei. E a ênclise? Não, parei na mesóclise. Acabou. Tchau. Na reunião, chamaram de louco. O verbo é chamaram. Ó. Aqui o na reunião é uma locução adverbial de lugar. Assim como advérbios, locuções adverbiais também. Então eu vou lá e coloco o quê? Na reunião me chamaram de louco, porque eu pensei na próclise e a próclise deu bom. Beleza? Pensei na próclise e a próclise deu bom. Ambos abraçaram na festa. Olha aí, verbo abraçar. Da próclise. Se der próclise, irmão, ambos é numeral. Então, aqui só pode ser ambos se abraçaram na festa. Beleza? Ambos é numeral. Aí não tem para onde correr. Ambos sendo numeral. Certo? Beleza? Bora. Tem mais, ó. Jesus proteja. Isso aqui são aquelas frases optativas. Vou colocar aqui frases optativas. São frases que indicam desejo, admiração ou exclamação. Então você tem aqui a forma Jesus te proteja. Olha aí. Deus te acompanhe. Deus te abençoe. Deus te proteja. Deus te unja. Deus te guarde. Deus te leve. Não foi ao cinema. Nem se lembrou. Ele coloca aí o não foi ao cinema e o nem se lembrou, né? Diante dessas palavrinhas aí, conforme você pode ver, que esse nem aí funciona como uma conjunção coordenativa, ok? Uma conjunção coordenativa. Então, essas conjunções, naturalmente, elas podem trazer, né? Nem se lembrou. Não foi ao cinema, nem se lembrou. É uma conjunção coordenativa. Né? E aí, nós temos um ponto de divergência. Como a divergência é muito grande, raramente se vê
uma banca cobrando essas conjunções coordenativas, justamente por ser um caso bem escondido dentro do assunto. Então, esse caso aí, cuidado, né? Nem se lembrou. Mas deixa aí, porque o grande fator é um fator proclítico. Quero agradecer por trazer até aqui. Aí, não tem fator de próclise? É o infinitivo impessoal, conforme você viu lá no nosso esquema inicial. Até rimou no final. Então, é por nos trazer, né? E você vai ver depois essa mesma frase voltar com outro fator. Tá bom? Com outro fator. Depois eu mostro. Neste momento, darei auxílio inconstante. Dá para fazer a próclise? Neste momento, lhe darei? Não dá a próclise. Dá para fazer a mesóclise? Dá, porque darei é um verbo que se encontra no futuro do presente. Percebeu? Não deu próclise, vou para a mesóclise, deu, acabou para mim. Dá, lhes, ei. Olha como ele tá fofo. Caraca, né? Eu me lembro muito do Michel Temer. O ex-presidente Michel Temer, que usava muito a mesóclise e usava corretamente. Hoje, fornecerão aquele auxílio emergencial do governo. Professor, vai ser fornecer-nos-ão? Não, porque eu tenho que primeiro, olha, para de ser precoce. Eu tenho que primeiro pensar na próclise e dar, porque hoje é um advérbio. Hoje é um advérbio de tempo. Então, nesse caso, é fator de próclise. Hoje, nos fornecerão aquele auxílio emergencial do governo. Beleza? Tranquilo? Ó, aqui resolvem muitos problemas mentais. Aqui é o verbo resolver. Aqui é o verbo resolver. E aí, tem fator de próclise? Tem. Qual é o fator de próclise? É o aqui. O aqui é um advérbio. O aqui é um advérbio de lugar. Então, nesse caso, você tem aqui ó, o aqui se resolvem muitos problemas mentais. Beleza? Se resolvem muitos problemas mentais. Agora, eu tenho uma vírgula. Opa! Eu continuo com o meu advérbio de lugar, mas eu tenho uma vírgula. Continuo com o advérbio de lugar, mas eu tenho uma vírgula. Aí, ó, o fator de próclise vai embora. Não tem próclise. Silvio, dá mesóclise? Não, porque resolvem é um verbo que se apresenta no presente. Então, sobra o quê? A ênclise, ela pega orações iniciadas, em que há fator de próclise inexistente. Então, resolvem-se, viu? Ai, professor, eu queria tanto se fosse aqui se resolvem, se na verdade não tivesse a vírgula, assim, né, mano? Aí daria. Aí você tem aqui, ó, ora orgulha de si, ora inferioriza, e nós temos aqui, ó, as conjunções coordenativas alternativas. Com elas, você tem fator proclítico. Então, você tem aí, ora se orgulha de si, ora se inferioriza. E aí pronto, pimba. Né? Caso eu ganhe a medalha, entrego a minha mãe. Eu tenho o verbo ganhar, eu tenho entregar. Não dá para ser caso eu a ganhe a medalha. Né? Então, provavelmente esse pronome a, ele vai entrar para o segundo verbo. Dá para fazer próclise primeiro. A segunda oração começa aqui. Certo? Riscou. Beleza. E quando você olha para ela, você pensa assim, cara, o que eu tenho que imaginar agora? Dá para fazer próclise? Entrego? Não, porque não se inicia oração com poa. Dá para fazer mesóclise? Não, porque entrego está no presente. Só sobra quem? É assim que você tem que pensar. Sobra a ênclise. A ênclise é o cocôzinho. É o que sobra. Motivar é muito difícil. Tem motivar, tem o Aqui, já que como é o T, não dá para ser próclise, porque não dá para ser te motivar. Não dá para ser mesóclise, porque motivar é uma oração no infinitivo. Então, só sobra quem? A
ênclise. A frase é motivar-te, ou seja, motivar tu. É muito difícil para nós. Se você tivesse passado no seu concurso, darei um carro de presente. Aí, ó, tem uma jogadinha aí, um erro que veio lá do verbo, para ver se você se lembra. Qual é a forma verbal que deveria ser aqui? Eu tenho hipótese. Tivesse. Darei, eu tenho certeza. Tá errado, né? Para que você ficasse ligado. Então, aqui não é darei, mas sim daria. Hipótese lá com hipótese aqui. Mas, se nós formos fazer aqui uma colocação pronominal, nós teremos o quê? Se você tivesse passado no seu concurso, daria um presente. Os verbos estão aí. E aí? Com certeza ele vem para o segundo verbo. E no que você precisa imaginar, meu querido, é que não dá para fazer próclise, porque a oração literalmente começa aqui, ó. Então, se não dá para fazer próclise, dá para fazer mesóclise? Daria. Por quê? Porque o daria está no futuro do pretérito. Então, se nós formos organizar, vai ser como? Dá, vou botar em vermelhinho. Dá. Silvio, mas tem gente que fala assim? Sim, eu falo. Olha aí. Dá. Lhe. Ia. Dar-lhe-ia. Olha aí. Silvia, a ênclise não cabe aí, porque a mesóclise pegou o lugar dela, né? Pedi o cardápio fazendo de retardado, olha aí. Perdi o cardápio fazendo de retardado. Não dá para ser pediu-se o cardápio, né? Aqui, como é o verbo iniciado no gerúndio e a oração começa bem, aqui eu vou ter o que aqui? Fazendo-se, né? Só que eu vou colocar de verde, que é o nosso padrão aqui da aula de hoje. Fazendo-se de retardado. Já vou embora deste lugar estranho. O verbo é vou embora. É vou, no caso. Mas aí, tem fator de próclise? Eu penso primeiro na próclise. Tem o já, né? O já, ele é um advérbio de tempo. Sendo um advérbio de tempo, né? Eu vou colocar o que aqui? Já me vou embora. Percebeu? Ou seja, nesses casos, você sempre pensa primeiramente na próclise, que funciona com palavra atrativa. Não deu, vai para a mesóclise. Não deu, coube a ênclise. Já aguardo você na nossa segunda aula. Grande abraço, até lá, tchau!